Muito bem, cada vez mais a temática da sustentabilidade e da inovação acompanha o mundo agro. E eu vou conversar agora exatamente sobre esses dois assuntos aqui com Marcelo Oliveira, que é tutor e instrutor do Senar aqui no estado do Piauí, porque o Marcelo há muito tempo já ministra aula sobre esse assunto, já trabalha com esse assunto diretamente, conversa comigo sobre isso. O negócio que a vida dele é corrida, é minha também, mas toda vez que a gente conversa, vamos falar aqui, Ricardo, olha, tá tendo novidade nisso, e é muito legal, porque produzir de forma sustentável no agro brasileiro não tem nada mais moderno do que isso, não é não, Marcelo? Seja bem-vindo. Com certeza, Ricardo, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente falar de um tema tão atual e tão imperativo hoje, porque a gente entende que a população mundial cresce a cada dia e junto com ela cresce a demanda por produção de alimentos, Verdade. em quantidade e qualidade. Mas o que é que a gente estava, de certa forma, deixando a desejar? No critério da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É utilizar os recursos naturais hoje para produzir para o hoje, sem com isso deixar que falte esses recursos para gerações futuras. Então os meus filhos e os meus netos também têm que ter o direito e o acesso a alimentos de qualidade. Então isso eu consigo trabalhando no hoje para garantir essa produção amanhã. Mas tem como conciliar esse aumento de produtividade, essa produtividade que a gente está falando aqui, com essa questão da preservação ambiental, Marcelo? Perfeitamente, Ricardo. Hoje nós temos tecnologias que podem ser utilizadas para a gente aumentar a produtividade dos sistemas e, de certa forma, também reduzir a poluição. Como, por exemplo, o uso de biodigestores. Eu tenho uma produção de suínos, por exemplo, onde é que eu vou jogar esse esterco? Esterco é a urina e os dejetos dos animais. Sim. Antigamente a gente trabalhava com as lagoas de decantação, que iam passando por filtros até limpar a água e o resíduo. Hoje nós temos o biodigestor. Todo esse esterco é colocado em um tanque, se coloca uma lona para fazer a cobertura desse material, onde é fermentado por bactérias anaeróbicas, ou seja, elas se multiplicam na falta de oxigênio, e essas bactérias se alimentam dos resíduos tóxicos desse esterco e, em contrapartida, ela produz gás, que eu posso transformar em fonte de energia elétrica, posso utilizar como biocombustível através do biometano e a parte líquida restante eu coloco no caminhão-pipa e uso como biofertilizante na lavoura. O pessoal já está usando isso? Sim, já é bastante utilizado, principalmente na região sul do Brasil. A gente sabe que a região sul é a maior produtora de suínos, então eles têm projeto em parceria também com a Embrapa, lá de Santa Catarina, que trabalham fomentando a instalação de biodigestores. Mas o gás desse biodigestor, ele pode ser comercializado? Essa é uma curiosidade minha mesmo. Na verdade, Ou ele é no uso da fazenda mesmo? eles usam na própria fazenda. O gás para fazer aquecimento de caldeira, por exemplo, Sim. e ele de forma de energia elétrica, o excesso dele pode ser vendido para a própria companhia energética do estado. Mas que legal, hein? Que Então, interessante. tem como aproveitar. Tem outras práticas sustentáveis que podem ser utilizadas no campo, Marcelo? Perfeitamente. Na via da agricultura, hoje nós já temos um processo que já está sendo bastante utilizado, inclusive aqui no Piauí há muito tempo, que é o plantio direto. Então, antigamente, quando eu tinha uma lavoura, eu tinha que utilizar um trator para fazer a raspagem, a limpar aquele resíduo da lavoura anterior. Hoje em dia, não. Eu já faço plantio direto nesse material, porque ele vai servir como cobertura de solo, ele evita o excesso da radiação sobre o solo, mantém a umidade no solo para facilitar a germinação das sementes e também funciona como adubo natural, porque boa parte do que vai se decompondo vira matéria orgânica para o próprio solo. Que bom. Preste atenção aí no que eu estou perguntando, que eu só estou perguntando coisas do dia a dia de vocês. Por exemplo, o uso racional da água é uma prática sustentável. Perfeitamente. Hoje, dentro da piscicultura, do cultivo de peixes, principalmente em tanques suspensos, que é muito comum, a gente consegue utilizar essa água, ou seja, o animal está lá dentro, o animal ele vai defecar, vai deixar resíduo de ração, então essa água é bombeada para filtradores e esses filtradores, após esse processo, retornam a água por bombeamento para o próprio tanque. Essa água já é tratada. O resíduo dessa água também ele pode ser utilizado para irrigar um pasto, por exemplo, ou uma horta, porque ele é rico em nitrogênio, que é um nutriente importantíssimo para o desenvolvimento das plantas. Marcelo, vamos falar de um outro assunto. Eu sempre converso muito com o Marcelo, ele fala de agricultura de baixo carbono. Sim. Não é, Marcelo? E aí? Então vamos lá, agricultura de baixo carbono. Como é que a gente consegue reduzir isso? Pois é. Através de alguns processos. Então, por exemplo, quando eu utilizo o plantio direto, que ao invés de utilizar uma máquina que vai utilizar queima de combustível fóssil, como o diesel, para funcionar, eu já reduzo a emissão de carbono. Quando eu faço o processo de retirada da palhada, ao invés de fazer o plantio direto, esse processo mecânico também libera gás carbônico para o meio ambiente, aumentando o efeito estufa. Então, quando eu utilizo técnicas menos invasivas para fazer o manejo, eu consigo reduzir essa emissão de carbono. Então, existem várias formas hoje da gente fazer isso. Muito bem, viu como é possível você trabalhar o campo,
utilizando técnicas de sustentabilidade, você preserva o meio ambiente e ainda tem lucro. O Marcelo está aí dando uma aula, sendo muito didático nesse sentido. Vamos falar de inovação um pouquinho também, senão a turma da inovação fica com ciúme, né, Marcelo? Vamos falar de inovação. Vamos lá, de que forma a tecnologia tem mudado a vida do produtor rural, Marcelo? Perfeitamente. Hoje o que a gente tem? O uso de drones agrícolas, em que eu consigo pulverizar uma área utilizando apenas a quantidade exata de herbicida para fazer o controle. Então eu evito desperdício, evito o excesso de produto que pode poluir o ar. Diminui custos. Outra coisa, eu evito, por exemplo, que uma máquina entre na lavoura e amasse o meu capim ou a minha planta, porque o drone sobrevoa, ele não encosta nas plantas e ele consegue fazer o controle. Isso é um exemplo de inovação. O drone está enjugado também, né? Eu já vi aí umas fazendas. Sim. Rapaz, é o seguinte, a gente tem que entender que tudo tem o bônus e o ônus, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo de toda essa tecnologia e inovação. E uma coisa que eu quero frisar, Ricardo, bastante, que eu sempre falo para os alunos, é o seguinte: inovar necessariamente não precisa ser caro e eu não preciso obrigatoriamente utilizar tecnologia. O que é uma inovação? É tudo que eu não tinha na fazenda, que eu empreguei de novo e que está me trazendo resultado. Um exemplo de inovação que nós vimos, por exemplo, numa fazenda de José de Freitas recentemente. O cidadão cria caprinos e ovinos. O que é que ele criou? Um curral anti-estresse para ovinos. Ai, foi. Porque a gente só tem esse modelo de curral para bovino. Então ele adaptou a ideia, fez essa inovação e hoje ele consegue reduzir o manejo em até 3 horas, o manejo de uma vacinação, o manejo de vermifugação. Então reduz o estresse do animal, reduz a contratação de mão de obra extra, como os diaristas, para fazer o mesmo manejo em menos de 3 horas. O búfalo ia gostar, né? Que o búfalo é meio estressado. O búfalo poderia ser que gostasse desse tipo de curral, né? Olha, tudo que o Marcelo está falando é novamente o dia a dia de vocês. Por exemplo, os sensores de irrigação são um exemplo de inovação também. Perfeitamente, né? Inovação tecnológica. Então os sensores eles vão fazer o quê? Eles vão identificar se o solo está seco, se ele está com o déficit hídrico, né? Então ele já vai acionar automaticamente a quantidade de água que precisa. O solo já chegou à umidade necessária, ele desliga automaticamente. Então não tem o desperdício de água. Ele só coloca no solo que a planta precisa. Estamos falando tudo do dia a dia de vocês. Inteligência artificial, eita, não tem como correr dessa aí não, Não tem como correr. Né? Mesmo. Eu também quis correr da IA, mas não dá jeito não. Pois é, a IA é interessante porque ela é uma tecnologia de transição entre a agropecuária 4.0 que estamos vivendo com a 5.0 que a gente também está vivendo e que vai ser o futuro. Então a IA ela veio para poder ajudar a acelerar os processos e é interessante a gente também frisar, Ricardo, que as pessoas têm muito medo dela. Em qual sentido? Ela vai substituir o ser humano e não vai. Porque para ela funcionar de forma adequada, ela precisa do comando correto. E quem faz o comando somos nós. Verdade. Então, se a gente dá um insight, um input que a gente chama, né, da entrada de dados do comando que ela precisa, errado, ela vai dar um resultado também errado. Então ela precisa da gente para poder existir. Ó, deixa eu dar um recadinho aqui do tio Rick. Dizem que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas eu vou dar o conselho para vocês. Estudem a inteligência artificial que está dando dinheiro, viu? Principalmente na área do agro. Fato, com certeza. É um estudo que com se certeza. Vocês souberem utilizar isso na profissão de vocês, não precisa nem correr muito não. Vocês vão conseguir um recurso a mais para vocês. Com certeza. E tem os aplicativos de gestão também, né? Perfeito. Então nós temos vários aplicativos de gestão agropecuária que facilitam a vida do produtor, porque a gente consegue alimentar com a internet das coisas, e tem alguns que até funcionam offline, as informações de produtividade da fazenda. Então quando eu tenho essas informações reais, eu consigo tomar decisões cada vez mais assertivas. Eu erro menos na tomada de decisão para fazer um ajuste de manejo, uma mudança na quantidade de ração do animal, por exemplo. Então eles vieram para poder ajudar. Eu consigo fazer isso na palma da mão sem estar na fazenda, porque eu consigo isso em tempo real, obter essas informações. E aí, Marcelo, não é muito difícil. Por exemplo, eu tenho 100 cabeças de gado. Perfeito. Eu boto lá 100 cabeças de gado, eu tenho que estar abastecendo esse sistema todo tempo e mantendo ele informado para ele poder me dar como retorno as informações. E aí, no final de 30 dias, por exemplo, eu estou fazendo um exemplo aqui. Perfeito. Eu posso lá pedir um balanço da minha situação, um balanço de perdas, um Com balanço... certeza. É essa a ótica, né? É essa a ótica. E melhor ainda, né? Vou facilitar a tua vida. Tem alguns softwares que trabalham com sensoriamento remoto. Então eu tenho câmeras, tenho balanças digitais na fazenda que enquanto os animais vão passando num simples manejo, ele já vai tomando essas informações de forma automática. Eu não preciso que uma pessoa vá lá e pese o animal manualmente. E ele já vai alimentando o sistema de forma automática também. Então eu já tenho a informação em tempo real, sem precisar ter que conter o animal, que isso estressa, faz o animal perder peso. Então a gente já tem, por exemplo, balanças em que você instala câmeras, o animal passa tranquilamente pelo breche, como se estivesse passando por um acesso qualquer da fazenda, e automaticamente ele é pesado e as informações alimentam o sistema.
Mas olha onde é que a gente vai parar, meu pai do céu, tá moderno É demais. daqui para frente. E aí também não adianta, às vezes as pessoas dizem assim, porque tu sabe que tem algumas pessoas sempre tem a questão da barreira, Sim, né? com Aí certeza. põe barreira pra tudo, não deve ser bom ver assim não. Ah, mas é caro. Não é isso. Pronto. Isso eu falo também muito com um amigo produtor, Ricardo, que é o seguinte: o que é investimento? Cara não investir, né? Cara não investir. Aqui você perde. Aqui você perde, porque o investimento é algo que você coloca ali o financeiro e você vai ter o retorno daquilo, ele vai se pagar ao longo do tempo. E o gasto não, você coloca dinheiro, não tem retorno. Não tem retorno. Então, geralmente essas tecnologias, quando elas chegam, ela realmente tem um preço de aquisição mais alto. E depois que elas vão se popularizando, o preço vai ficando mais acessível. Mas ele tem que pensar no quanto que ele vai ganhar ao longo do tempo adotando essas tecnologias. Muito bem, Marcelo. Eu tenho mais duas perguntas. Primeiro, as tendências para essa área aqui do campo, do agro, para a agricultura familiar para os próximos anos, Marcelo. A gente já falou um pouquinho delas, né? Mas é isso aí, né? A tendência é essa, Ricardo. Então, a pauta hoje que a gente trabalha é na sustentabilidade. Então, eu posso produzir muito, eu posso produzir em grande quantidade, com qualidade, sem que com isso eu degrade o meio ambiente de uma forma que eu não consiga mais reverter a situação. Então, a agricultura familiar ela também vem crescendo muito. Acredito que a valorização que tem sido dada, nós temos algumas políticas governamentais, como, por exemplo, a aquisição de alimentos da agricultura familiar, que garante ao produtor que, de fato, ele vai ter como escoar a produção para um destino certo. Então, isso é um estímulo para que ele possa produzir mais e melhor. A gente também tem um avanço da TIG do Senar, por exemplo, que dá assistência gratuita aos produtores por 2 anos. Então ele ensina ao produtor a como fazer o manejo correto e ainda ensina a gerenciar o próprio negócio. Então todas essas ferramentas que a gente vê acontecendo, vem estimulando para que no futuro a gente consiga ter uma produção cada vez mais sustentável e um estímulo maior também para a agricultura familiar, que a gente sabe que ainda é pouco valorizada. Verdade. E aí quem tem dúvidas pode estar procurando o Senar. Perfeitamente. Gente, não é só procurar o Senar, eu quero uma assistência técnica do Senar, porque você sabe que o Senar vai. Você busca e você vai ter o retorno. Mas procurar os cursos, as capacitações. Um produtor me disse hoje algo que eu achei maravilhoso. Buscar conhecimento. Ótimo. Gente, não tem nada mais libertador na vida de uma pessoa do que você ter conhecimento. Não tem. Conhecimento é liberdade. É liberdade. Você não fica preso. Busque a verdade te libertará, né? É uma verdade. Busque conhecimento. Então, eu acho que um passo interessante para quem está nesse momento assistindo a gente, que está com dificuldade, que eu sei que existe, que eu sei como é essa realidade. Eu tenho família que tem terreno, e eu sei, meu avô criava animais, e eu sei toda a dificuldade de recurso que às vezes a gente tem, dificuldade de barreira cultural. Dificuldade sempre vai ter, né? Sempre Ricardo? vai A gente ter. tem que vencer. Mas você dá um passo procurando o Senar, não é isso, Marcelo? Perfeitamente. Então o Senar, ele é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele está disponível para ajudar de diversas formas. Então, o produtor que tem interesse, ele pode buscar um técnico, pode buscar o sindicato da sua região para poder fazer esse acesso. Então, o Senar tem, além da TIG, tem os serviços de instrutoria FPR, que é o processo de formação profissional rural. Então, o produtor que se junta com outros colegas, olha, eu quero um curso sobre manejo de bovinos, eu quero um curso de inseminação artificial, eu quero um curso de uma técnica de plantio diferente, o Senar organiza e manda o técnico lá para ensinar você a fazer o manejo da forma correta. E hoje em dia você tem informação na palma da mão, gente, então não tem desculpa, né? Material gratuito, cursos online, então basta querer. Querer é busca pelo conhecimento, porque aí você consegue se libertar e consegue, de fato, andar com as próprias pernas dentro do agronegócio, se for da vontade do produtor. Exatamente. Olha, em 2 anos eu já quero estar no campo, viu? Esse é meu projeto. Vai dar certo. Vou chamar o Senar, vou falar com meus amigos do Senar, procurar o professor Marcelo aqui, instrutor, profissional altamente competente para dar as orientações, porque eu sei que eu, Ricardo, sozinho não vou conseguir. Mas com o apoio do Senar, eu consigo. Marcelo, só uma mensagem para 2026? Então a mensagem que eu quero deixar para todo mundo que atua no agronegócio é que a gente tem que trabalhar mais unido, afinal de contas a gente tem a responsabilidade de alimentar as pessoas, a população mundial cresce a cada ano e a demanda cresce junto. Então a gente tem essa responsabilidade de produzir cada vez mais, em espaços cada vez menores, gastando menos e respeitando a sustentabilidade, principalmente ambiental, econômica e social. Pois é, a inovação e a sustentabilidade, elas não tiram a essência do campo. Com certeza. A gente volta já com mais Carreta Agro pelo Brasil.